E hoje eu quero compartilhar aqui a última mensagem da nossa série, né? A última mensagem da nossa série. Qual é a série? É o quê, irmãos? Cristão ateu. Vocês já aprenderam bastante sobre o cristão ateu? Vocês conhecem algum cristão ateu? Quem conhece algum cristão ateu, levante a mão. Gente, graças a Deus. Tem muita mensagem para vocês pregarem então para essas pessoas. Para elas deixarem de serem cristãos ateus e passarem a ser cristãos genuínos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje não poderia ser diferente, a gente encerra a nossa série, porque domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor, e já na próxima semana é a nossa conferência. Rapaz, eu estou numa expectativa grande com essa conferência em nome de Jesus. Aleluia. Bom, hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é esse daí. Vamos lá, vocês, igreja, 1, 2, 3. Isso aí, ó. Olha o que diz o texto de Mateus, Jesus falando. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa é a palavra de Jesus para Pedro, a partir daquele momento estabelecendo a igreja dele. Pedro, sobre essa declaração, porque Pedro fez uma declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de fé, de confissão, o Cristo é o Messias, a nossa esperança de uma vida eterna com Deus. E aí o próprio Jesus diz assim: olha, o que a minha igreja ligar na terra será ligado no céu. O que ela desligar na terra será desligado no céu. Aqui Cristo está falando sobre autoridade. Autoridade sobre todas as coisas. É a igreja de Jesus da terra que tem autoridade sobre todas as coisas. Você ainda não entendeu? É a igreja de Jesus da terra que tem autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. Quem tem autoridade na terra é a igreja. Se ela declara, está ligado no céu. Se ela diz assim, não é, desliga lá em cima. É assim. É a autoridade que Deus deu. E eu vos dei autoridade. Você, meu irmão, minha irmã, que já é lavada pelo sangue, que já confessou Jesus, já entregou a sua vida, é um discípulo de Jesus, pertence à igreja, não frequenta a igreja, mas pertence à igreja do Senhor, se congregando numa igreja local, onde Cristo se revela e a sua palavra é pregada na sua plenitude e de forma genuína. Então, querido, você recebeu essa autoridade. Autoridade sobre os doentes, sobre a enfermidade, autoridade sobre as prisões, autoridade sobre as finanças, autoridade sobre o caos. Você recebeu autoridade. E quando essa igreja liga aqui na terra, ela tem autoridade para declarar. Por isso que como igreja do Senhor no Brasil, nós temos declarado que o Brasil é do Senhor Jesus. Por mais que nós enxergamos um caos, seja ele econômico, seja ele político, seja ele social, mas quem declara, quem muda essa história é a igreja do Senhor. Então, meu querido, e a igreja do Senhor não funciona domingo. A igreja do Senhor funciona segunda,
terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E a igreja do Senhor não funciona domingo num local específico. A igreja do Senhor funciona na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na escola, na faculdade, lá no seu lugar de emprego, lá no futebol. A igreja do Senhor funciona em todo lugar. Aonde estiver a igreja representada, ali tem autoridade. Você recebe isso, irmão? Nós precisamos mudar essa história. E essa história está nas mãos da igreja. Igreja, se levanta, porque o Senhor tem dito que esta nação foi escolhida, irmão. Ela é celeiro para o mundo. O avivamento virá sobre essa nação. Mas pastor, o que nós temos visto é que isso não vai acontecer. Quando você olha pelos olhos, olha para... quando você olha para Brasília, quando você olha para os três poderes, quando você olha para as autoridades que estão estabelecidas, você não consegue enxergar uma esperança para que tudo isso possa acontecer, para que o avivamento possa chegar. Mas quando você olha para o autor e consumador da nossa fé, quando você olha para o Rei dos Reis, quando você olha para o Senhor dos Senhores, quando você olha para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a luz se abre, a esperança enche o nosso coração. Nós somos desafiados, e a igreja se ergue, e a igreja declara: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor Craig, ele diz assim: os cristãos ateus assumem compromissos frouxos com a igreja de Cristo, quando assumem algum. Cristãos ateus, eles não assumem compromissos sérios com a igreja de Cristo. Compromissos profundos. Não. Os cristãos ateus, eles são artificiais. Eles são, na verdade, pessoas que estão na igreja, mas eles não querem se aprofundar. Eles não querem se comprometer. Você já ouviu de muita gente que você já encontrou lá fora dizendo assim: olha aqui para mim, dizendo assim: eu não estou mais na igreja porque a igreja me feriu. A igreja de Cristo não fere ninguém. Quem fere são pessoas. Quem fere são pessoas. E muitas vezes essa pessoa que te feriu na igreja, nem cristão genuíno ela é. Você então diz: a igreja de Cristo me feriu, por isso eu não estou na igreja. Não foi uma, ou foi duas, ou foi uma pessoa que te feriu. Então se alguém dentro da tua casa te ferir, você vai sair da tua casa, da tua família. Então se alguém dentro lá do teu emprego te fere de alguma forma, você vai deixar o seu emprego. Sabe, queridos, há muitos cristãos ateus que estão lá fora, dizendo para você: não vale a pena você pertencer a uma igreja local, porque dentro da igreja tem abusadores. Existem casos? Claro que existem. Mas aí eu vou generalizar dizendo que a igreja de Jesus é uma igreja abusadora? Que todos os líderes da igreja do Senhor são líderes abusadores? Até porque a Bíblia mostra que nos 12 discípulos de Jesus, tinha um que o negou, tinha outro que o traiu. Um abusador de finanças, um ladrão. E no entanto Jesus os ensinou, os amou. A igreja de Jesus não é uma igreja abusadora,
é uma igreja que salva, que liberta, é uma igreja que cuida, é uma igreja que ama, é uma igreja que está ali para cuidar das pessoas, para ajudar as pessoas. Mas essa igreja é feita de quem? De pessoas. Pessoas que falham. Assim como seu pai, sua mãe já falharam algumas vezes com você. E você com seus pais. No entanto, eu não deixei de amar os meus pais. E nem meus pais deixaram de me amar. Pelo contrário, o que a Bíblia me ensina aí, pastor? A Bíblia me ensina sobre o perdão, que o pastor Marco Júnior pregou semana passada aqui. A Bíblia me dá o remédio, a Bíblia me dá o caminho, para que eu possa restaurar aquela ferida, para que aquela ferida seja sarada, para que aquele problema seja solucionado. Não, mas nós preferimos sair e falar mal da igreja. Não estou falando mal da Vida e Paz, não estou falando mal da igreja de Jesus. Querido, aqui não são muros, não são cadeiras, porque tudo isso aqui vazio não serve para nada. Isso aqui só serve quando tem vidas transformadas, vidas que adoram o Senhor. Aleluia! Sabe, eu estou falando da igreja. Quando alguém se levanta para falar de outra igreja, a igreja X ou a igreja... Pastor, porque você viu a igreja? Meu irmão, deixa que a igreja, quem cuida dela é Jesus. Se ele está fazendo alguma coisa errada, é Jesus que vai ver com ele. Não sou eu, nem você. Aleluia. A igreja do Senhor, tem muita gente, irmão, muitos cristãos ateus, frouxos, que não querem compromisso com a igreja. Pastor, já tive compromisso com a igreja, sabe, já me envolvi, e olha, me dei mal. Sabe, olha... muita coisa aconteceu, hoje eu não quero mais me envolver com igreja. Eu disse, mas como que você crê em Deus, mas não crê na igreja dele? Não quer ter compromisso com a igreja dele, diz que quer ter compromisso com Deus da igreja? Não se desassocia Deus da igreja dele, nem a igreja desse Deus. A igreja só está presente, só existe por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas. A questão, meu irmão, não é ir, mas sim pertencer. Eu vou à igreja, pastor. Eu frequento a igreja. Não, meu irmão, você tem que pertencer. Pertencer é diferente de frequentar. Frequentar você não tem compromisso. Agora, pertencer você vai ter compromisso. Você vai se envolver com ela. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Jesus é lugar de fé, de esperança, de amor. Amém? Se você não tivesse aqui, de repente você não teria recebido essa unção que Deus trouxe para você, para amanhã você orar por aquela pessoa que está precisando de um milagre, e aquela pessoa vai receber o milagre porque você hoje esteve aqui, recebeu a unção transferida para você, e ela vai glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque você veio à igreja do Senhor. Aleluia! Deus não nos chamou para irmos à igreja. Deus nos chamou para sermos a igreja. Eu sou a igreja. Eu estou na praia, eu sou a igreja. Eu estou na escola, eu sou a igreja. Eu estou no futebol, eu sou a igreja. Eu estou na faculdade, eu sou a igreja. Eu estou namorando fulano, eu sou a igreja. Eu estou casado com Beltrano, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu mostro a igreja. Quem é a igreja? Aleluia! Tem muita gente aí que não quer mais se envolver com a igreja porque... muitos cristãos ateus estão dentro da igreja. Só que eles saem daqui, quando chegam lá para fora, na casa dele, com os pais dele, ou com os filhos dele, ou nos negócios dele, ou no trabalho dele, ele deixa de ser igreja. Ele deixa de ser a igreja. Uma pesquisa revelou que 92% dos norte-americanos afirmam ser independentes. A independência é um objetivo para muitos. Mas Deus, guarde isso aqui, guarde isso aqui. Deus nunca pretendeu que seus filhos fossem independentes. Deus sempre desejou que seus filhos sejam dependentes uns dos outros. Sejam dependentes, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, carregai a cargas uns dos outros. São os mandamentos recíprocos que não estão no Velho Testamento, estão no Novo Testamento. Isso enfatiza que o desejo de Deus é que seus filhos dependam uns dos outros. Não queiram viver independentes uns dos outros. Esse espírito de independência é do diabo, irmão.
É um espírito que veio e entrou na igreja e tem feito, sabe, uma varredura dentro da igreja. Vocês não precisam uns dos outros. Eu posso ser cristão sem pertencer, sem estar numa igreja local. Esse é o espírito do anticristo que tem permeado na vida da igreja. Meu Deus, Deus está falando aqui com você? Amém? Olha, cuidado com essa independência. Como devemos ser igreja, pastor? A igreja existe para amar e servir. Amar e servir a Deus e as pessoas. Se não é isto que nós fazemos, embora o amar não é confundido com o amor que o mundo revela. É o amor que Deus revela. Quando Deus ama, Deus corrige. Deus cuida. Deus provê. Deus cura. Deus trata. É assim que Deus faz com seus filhos. Porque Deus ama. E o amor de Deus se revela quando Ele trata, quando Ele me corrige, quando Ele cuida de mim. É esse o amor que nós queremos. Um pai não pode querer dar o amor para o seu filho, passando sempre a mão sobre os erros dele. Não! Um pai tem a obrigação de revelar o seu amor, corrigindo sempre o seu filho. Esse é o amor da igreja. Que amor é esse, pastor? É o amor de Deus. Deus ama os seus filhos. Deus descreveu, irmãos, bem como deve ser a igreja. Ele estabeleceu, eu vejo no Novo Testamento como que Deus descreveu a igreja dele, o coração dele. Qual era a igreja do coração de Deus que Deus descreveu no Novo Testamento? Por que o senhor está enfatizando tanto o Novo Testamento? Porque eu descobri, irmãos, que há muitas pessoas que estão anulando o Velho Testamento. Porque parece que o Velho Testamento não é a palavra de Deus. Eu quero te dizer, você que não conhece a Bíblia, que o Novo Testamento é uma testificação do Velho. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele se referia ao Velho Testamento, à Torá do Velho Testamento, aos profetas do Velho Testamento, às histórias do Velho Testamento, às genealogias do Velho Testamento, que Jesus se referia. Tanto é que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1 com a genealogia de Jesus. A importância disso. E qual é a igreja do coração de Deus, pastor? Uma comunidade formadora de discípulos. Deus revela essa igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Muitos aqui conhecem esse texto. Conhecem esse texto. Mas aqui está o coração de Deus para a igreja dele. Uma comunidade formadora, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Formadora de discípulos. As pessoas querem vir para a igreja, as pessoas querem estar numa igreja, as pessoas querem ouvir bons sermões numa igreja, as pessoas querem receber cura, as pessoas querem receber libertação, mas a maioria delas não querem receber ensino. Não querem ser tratadas, ministradas. Mas a igreja de Jesus é uma formadora de discípulos. Essa é a igreja do coração de Deus. Se dedicava ao ensino. Uma outra expressão de Deus, uma comunidade cheia de temor. Todos estavam cheios de temor. E muitas, fala aí, igreja. E sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas isso se estendeu para a igreja. Hoje nós oramos aqui e ungimos as pessoas. Esses sinais, essas maravilhas vão acontecer essa semana. Através da sua vida, é a igreja entrando nas casas, nos lares. E ali milagres, milagres, milagres. É Deus se revelando, se manifestando. Uma igreja cheia de temor, de reverência. Uma igreja que não se coaduna, que não fica alegre com o pecado.
Ah, mas pastor, nós temos que amar as pessoas. Amar as pessoas não é um pecado que elas estão cometendo. E quando a gente fala isso, não, a igreja não está sendo inclusiva. A igreja de Jesus é a igreja mais inclusiva que existe na face da terra. É a igreja é a igreja que abraça o pobre, é a igreja que abraça o rico, é a igreja que abraça, sabe, aquele que está perdido, é a igreja que abraça todo tipo de pessoa. E qual é o objetivo da igreja? É de revelar o poder de Deus. O poder de Deus transforma essas pessoas. O poder de Deus transforma aquele que estava perdido em salvo, aquele que estava pobre em rico, aquele que estava rico na grandeza do poder de Deus na vida dele. A igreja de Deus, meu irmão, é a igreja que transforma, o poder que transforma. Você entra aqui de um jeito, mas você vai sair daqui de outra forma. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você não continua vivendo o tipo de vida que você vivia. Por quê, pastor? Porque a igreja, o poder de Deus vem para transformar você. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra muda. Mas há muita gente que quer vir até Jesus e permanecer vivendo o tipo de vida que elas vivem. E eu quero te dizer em nome de Jesus que essa não é a palavra de Deus. Não. Uma comunidade cheia de temor. Por isso tem muita gente que diz assim: por que não tem muitos milagres na igreja hoje, né, pastor? Por que não acontece sinais e maravilhas? Porque muitos cristãos ateus estão dentro das igrejas. Não tem temor a Deus. O cara sai daqui, daqui a pouco ele está lá fora na pornografia. O outro sai daqui, casal de namorado, daqui a pouco está transando lá fora. Mas domingo está na igreja do Senhor. Ah, Jesus, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. O cara sai daqui, vai lá para o negócio dele, começa a sonegar, a fazer coisa errada. Ele acha que aquilo é normal. O marido sai daqui, chega dentro de casa, começa a tratar a mulher mal. Meu Deus do céu. São cristãos ateus, irmãos. Meu Deus, eu acho que eu estou pegando forte, né? Então deixa eu dar uma melhorada aqui para dar uma de David Leonardo, né, uma André Fernandes da vida, para ver se alivia aí vocês. Vem inspirado, hein, pastor? Quem mandou, a igreja me enviou para lá, eu fui, né? Eu deveria ter vindo assim com... Foi nesse naipe lá, pastor? Daí para cima. Mas tem gente que não gosta. Mas a igreja do coração de Deus é uma igreja cheia de temor, irmão. Ninguém peca porque quer pecar. O crente genuíno entristece. É uma igreja, uma comunidade que compartilha o que tem com todos. É uma igreja que gosta de compartilhar. Vendendo suas propriedades e bem distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É exatamente o que você está lendo aí. Essa frase aí. A igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Ela compartilha o que tem com todos. Há uma necessidade de compartilhamento das necessidades uns com os outros. Aleluia, você está comigo aqui? Essa é a igreja do coração de Deus. De compartilhar. De impartir. Essa é a igreja do coração de Deus. Sabe, então, na medida que você tem e vê alguém que precisa, compartilhe alguma coisa com ele para amenizar a dor, o sofrimento dele. É aquele negócio, você tem 2 camisas, pega uma e dê para o seu irmão, que está nu, que não tem o que vestir. Não dê a pior, dê a que você veste.
Está comigo aqui ainda? Amém? A igreja do coração de Deus é uma comunidade com vida e alegria. Todos os dias, diga todos os dias. Diga de novo, todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias, diga todos os dias. Era desse jeito, irmãos. Eles partiam o pão nas casas. E quando a gente fala aqui das casas, das famílias, e nós falamos aqui é das células, que se encontram todas as semanas, quase todas as semanas. Algo maravilhoso. Essa semana nós não vamos nos encontrar nas casas. Por quê, pastor? Porque terça-feira agora é a terça dos milagres e todas as células vão se reunir aqui, na terça do milagre. Você pode dizer aleluia? Você está imaginando que essa semana é a semana do milagre. E você vai dizer assim, então pastor, o senhor fez aquela oração, porque o senhor já estava pensando nisso. Não, quando eu estava ali louvando a Deus, o Espírito Santo me falou comigo. Eu não tinha nem conectado uma coisa com a outra. Interessante, né? Então pastor, essa semana nós não vamos ter células nas casas, não, as células vão se reunir todas aqui na terça-feira do milagre. Amém? Todos os dias. Interessante. Coloquei aqui alguns exemplos só para que você possa entender. Por exemplo, né, uma igreja cheia de vida, de alegria, uma comunidade cheia de vida, de alegria, ela transborda para fora. Gente alegre, gente feliz. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. Você não é feliz por causa da situação que você está vivendo, você é feliz porque Jesus está contigo. E você tem a certeza que esse problema que você está vivendo, o Senhor vai te ajudar, vai te fortalecer, e você vai vencer isso, Ele vai te dar o caminho da solução. Recebe aí em nome de Jesus. Amém? Alguém para se oferecer como voluntário, para ajudar pessoas. Isso é uma forma, irmão. A gente fala aqui dos voluntários, mas não é só aqui na igreja. É de se oferecer para ajudar pessoas que precisam. Tipo um idoso, acima de 60 anos. Né? Tipo, ir lá na casa daquele idoso, que ele não pode capinar o quintal dele, que está cheio de... Aí fala para o idoso, eu vou lá ajudar. Você está comigo aqui, irmão? Aí você vai falar assim, do senhor, pastor? Não, porque eu tenho meu filho que é forte ali, pá. Mas é um exemplo. Pessoas que poderiam levar em seu carro, toda semana, uma pessoa que não tivesse transporte para a igreja. Meu filho virou, minha chefe está falando isso aqui. A gente tem um carro só para nós. Então está aqui, está um desespero aqui, você não pode pegar seu carro e levar. Pastor, a gasolina está caro. Aí vem o espírito da miséria, né? O espírito da miséria bateu, escorpião entrou no bolso. Não vou ajudar porque eu não tenho. Essa é uma palavra que a gente tem que eliminar, irmão, do nosso vocabulário. Não vou fazer porque eu não tenho. Não vou fazer porque eu não consigo. Começa a mudar esse vocabulário. Olha, eu creio que o meu Deus pode prover para mim. Olha, eu creio que, eu estou desprovido, mas eu creio que Deus vai prover. Eu creio que o Senhor vai mudar essa história, essa situação. Vou começar a mudar o vocabulário. O vocabulário do homem para o vocabulário daquele que é de Deus, aquilo que vem de cima. O vocabulário espiritual, o vocabulário que dá certo. O vocabulário que dá certo é o vocabulário da Bíblia. O vocabulário que faz as portas abrirem é o vocabulário da Bíblia. O vocabulário que traz cura e libertação é o vocabulário da Bíblia. Então vamos começar a usar o vocabulário da Bíblia na tua casa, tua família, diante dos problemas. Aleluia! Esse é o vocabulário. Nós nos esquecemos disso. Porque parece que a gente sai daqui da igreja e a gente passa a ser natural. Não. Diga para o teu irmão, você é espiritual, irmão. Você é um homem espiritual.
Você é uma mulher espiritual. Você crê nisso, irmão? Ah, pastor, não sou não, então deveria ser. Porque se você não é, você está vivendo como um homem e uma mulher natural. E o homem e a mulher natural não discernem as coisas espirituais. Alguém que serviria de babá para crianças, a fim de aliviar um pai ou uma mãe, pelo menos uma noite para eles, quem não tem os avós, pertos. Pessoas que doariam, César, um carro mais antigo, para alguém em necessidade. Mas tem um carro aqui que eu não estou nem usando mais, porque eu comprei um novinho. Pois é, tem um irmãozinho que precisa tanto de um carro para o trabalho dele. Essa é a igreja. A gente tem muita dificuldade com a generosidade, irmão. Eu digo para a igreja aqui que a igreja não tem muita dificuldade com o dízimo, não. Porque o dízimo, normalmente, as pessoas têm até medo. Pastor, devorador, se eu não der o dízimo, eu estou morto. Mas a generosidade, o capixaba tem dificuldade. Mas isso vai acabar. Em nome de Jesus. Amém? Generosidade vai ser algo normal, natural, na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. A igreja é do coração de Deus, irmão. Às vezes você vai tirar de você para dar a alguém que precisa. É difícil isso, pastor. Eu sei que é difícil. Porque a nossa mente, muitas vezes, ela trabalha só naquilo que é natural. E a generosidade não entra na naturalidade. Às vezes você vê um artista, um jogador de futebol. Olha, ele doou tanto. Tá, aquilo ali, irmão, aquilo ali é porque vai descontar no imposto de renda. Ele está doando porque ele... então, nada. Estou generalizando, tá? Pode encontrar algum perdido por aí. Mas a realidade é essa. Você entende isso? Amém? Semana passada, eu ouvi a história de um rapaz que está lá, ele e a esposa, jovens, tem 2 filhos, né, amor? 2 filhos novos. Eles têm um trabalho missionário em Angola, Moçambique. A diretora está falando ali. Moçambique. Pastor, Deus falou para eles, eles têm um trabalho excelente em Moçambique, que eles cuidam de crianças rejeitadas pelos pais, sabe, crianças assim que ninguém quer. Eles cuidam dessas crianças. Eles têm lá um trabalho. E quem ajuda, pastor? A igreja de Jesus. Aí eles falaram que agora eles estão juntando dinheiro para voltarem para lá. É 11 mil reais a passagem deles, né? Ele tinha conseguido 1.000 e pouco. Aí eu vejo um endemoniado, não vou falar isso não. Eu vejo alguém que está explorando a fé da igreja, se enriquecendo cada vez mais, e vejo um missionário desse. E aí eu vou entrar na última parte do sonho, do coração de Deus da igreja dele. O que é, pastor? Uma comunidade missionária. Uma igreja missionária. Nós fechamos agora, antes de eu viajar, nós tínhamos fechado com um casal, uma família de missionários, um casal também relativamente novos. Lá na Albânia, que é um país da janela 1040. Na Albânia, para ajudá-los no sustento deles da Albânia. A igreja, na pessoa do seu pastor e do conselho de pastores, fizemos essa aliança. Nós já vamos passar para vocês, para as células, em nome de Jesus. Você está comigo aqui? Uma igreja missionária. Olha o que diz a palavra, numa igreja missionária. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja missionária é uma igreja que ganha pessoa todos os dias, que envia pessoas.
Então você está no teu trabalho, você vai ganhar pessoas essa semana lá, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você está na escola, não está ganhando ninguém? Na tua escola tem quantos crentes lá, genuínos, cristãos genuínos? Nós precisamos fazer alguma coisa nessa escola aqui, nós vamos mudar isso. Esses dias eu vi um vídeo lá da Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro. Juntou todos os crentes lá, estão fazendo um barulho maravilhoso lá. É a igreja do Senhor se levantando, irmão. É a hora de se levantar. A igreja do Senhor é uma igreja missionária. Eu não tenho que esperar para ir lá para Angola, ou enviar alguém para Angola. As missões começam em casa, em Jerusalém. E a Bíblia diz assim: e ao mesmo tempo na Galileia, e ao mesmo tempo na Judéia, e ao mesmo tempo até os confins da terra. É ao mesmo tempo. É aqui, é ali, é no estado, é na nação, é fora da nação. Ao mesmo tempo, a minha igreja, ou melhor, a igreja de Jesus que se reúne aqui, tem que ser uma igreja voltada para missões, missionária. Uma igreja que ganha, que cuida, que prepara e que envia missionários para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos vários missionários aqui na igreja. Nós temos mais de 50 missionários, né? 50 missionários aqui em Jerusalém. Pastor, são as 50 células. Cada um deles para mim é um missionário. E dentro dessas células tem vários missionários ali. Porque o objetivo deles é ganhar vidas e cuidar bem delas. E prepará-las para que elas possam ser enviadas. Para que elas possam fazer a mesma coisa. É a igreja do coração de Jesus. É a igreja que vai explodir aqui em Vila Velha. É a igreja que vai explodir no Espírito Santo. É a igreja Vida e Paz. É a igreja da Assembleia. É a igreja presbiteriana. É a igreja que vai explodir. É a igreja que vai explodir desse jeito. Eu não estou buscando para mim não, irmão. Isso não vai acontecer só aqui, isso vai acontecer em várias igrejas que tem nesse estado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós ainda iremos ouvir pelo Brasil o que está acontecendo no estado do Espírito Santo, de poder de Deus, de glória de Deus, de avivamento do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. A igreja que Jesus chamou você para você pertencer a ela. E como que eu faço, pastor? É simples. Primeiro você confessa que Jesus é o seu único Senhor e Salvador de sua vida. Segundo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se você confessar com a tua boca e crer com o teu coração, você será salvo. Segunda coisa, é você passar a seguir a Ele. Porque eu confessei, mas eu não quero seguir. Então você não confessou. Então não foi algo do coração. Se você confessou e deseja, eu quero agora caminhar com Ele, quero ser discípulo. Quero caminhar. Você vai caminhar com Jesus. Aonde que eu faço isso, pastor? Na igreja local. Aqui é uma excelente igreja para você começar essa caminhada. Terceiro, você vai começar a trabalhar para você pertencer. Eu quero pertencer, pastor. Eu não quero ser aquele crente cristão ateu que frequenta a igreja, mas não tem envolvimento com ela. Eu quero ser um cristão genuíno, pastor. Quero ver mesmo. Você tem que fazer isso. Eu acho que eu estou falando para algumas pessoas aqui hoje. É dura a palavra, mas é a palavra que Deus tem para você aqui. E eu quero dizer para vocês, para concluir: portanto, meus amados irmãos e filhos, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Deixaram de reunirem como igreja. A igreja me feriu. Não quero mais compromisso. Eu posso seguir a Jesus sem estar numa igreja. Pastor, eu voltei, eu quero no mundo, pastor. Eu quero desfrutar as coisas do mundo. Jesus me ama de qualquer jeito. Então eu abandonei, eu não quero mais me congregar, porque eu quero viver a minha vida, pastor. Eu já ouvi isso de uma ovelha, alguns anos atrás. Quero viver a minha vida. Vá vivê-la. Porque a vida que eu quero viver é a vida de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo nesse corpo, nessa carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Você quer viver a sua vida? Vá vivê-la.
como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. É o que o pastor Marco Aurélio está fazendo nessa noite nesse lugar, encorajando cada um de vocês, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia está chegando, aleluia. Você vai dizer: eu já ouço isso há muito tempo. Você não sabe qual é o dia que ele vem, mas também você não sabe qual é o dia que você vai. Então eu estou aqui pregando, de repente papai me chama, então eu estou preparado. Você está aqui ouvindo essa mensagem, saiu daqui para pastor, vamos fazer o culto fúnebre. Está se aproximando o dia. Vira para o teu irmão, está se aproximando o dia. Vamos ficar em pé. Está se aproximando o dia. Não deixe de se reunir como igreja. Quando você se reúne na tua célula, você está se reunindo como igreja. Lute pela sua igreja. Ame e sirva a sua igreja. E se você porventura está atravessando um tempo difícil, então uma palavrinha mágica para você: para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Essa é a palavra do Pai. Eu creio em Deus, mas eu não creio na igreja dele. O cristão ateu é assim. E Deus mostrou para vocês como que ele demonstra, esse cristão ateu, como que ele demonstra não crer na igreja, mas continua crendo em Deus. E eu tenho certeza que não é o seu caso. Eu quero crer nisso. Eu sempre opto pelo caminho da fé. Eu creio, quero crer nisso. Na boa intenção, na bondade do seu coração, porque é algo de Deus dentro de você. Então eu quero fazer um convite aqui a você. Você que não pertencia, a partir de hoje quer pertencer. É verdade, pastor. Deixa eu orar por você. Você quer pertencer a partir de hoje? Você só frequenta, mas você não pertence. Você quer pertencer? Então vem, eu quero orar por você. Se tiver alguém aí, vem que eu quero orar por você. Mas vem rápido, que eu tenho que terminar, que já passei do meu horário. Vem, eu quero pertencer, eu quero ficar visitando, quero ficar voando por aí não, eu quero pertencer. Eu quero ser abraçado, eu quero ser cuidado, eu quero ser... Vem, é agora, é agora. Hoje, a família Vida e Paz está aqui de braços abertos para sua reconciliação. Você estava aí meio que, né, visitando, estava aí meio que perdido, mas há um imã de Deus dentro de você, sempre trazendo você de volta. Então chegou a sua hora, vem. Você quer voltar a se congregar, venha. Você quer deixar de frequentar, venha. Você quer ser abraçado de novo, venha. Em nome de Jesus, venha. 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 Venha logo. Venha, o Espírito Santo está falando com você aí. Pastor, eu não tenho compromisso. Eu não tenho compromisso com a igreja. Eu tenho um compromisso frouxo, sabe? Tem coisa na minha vida que eu ainda não quero. Então é um excelente momento para você decidir. Você não pode ser uma pessoa que crê em Deus e que ama a Deus e não quer compromisso com esse Deus e com a igreja desse Deus. Vem aqui. É verdade, pastor. É a hora de você sair do teu lugar, vir aqui na frente. Vem, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Você que está aqui já é crente. Pastor, já sou crente, eu frequento a igreja, mas não tem compromisso nenhum. Não se envolve com nada. Gente, você é o quê? É, pastor, hoje Deus falou muito ao meu coração. Falou? E o que Ele falou para você? Ele falou algo ao meu coração que eu preciso tomar uma decisão. Então deixa eu orar por você também, meu irmão. Em nome de Jesus, venha. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos.
nada adiantou, surgiram Libertar os mais cativos. cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão. Oh, aleluia, Jesus. Assumindo a missão, o plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, rebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre. Levante as suas mãos para os céus. Um exército de vidas. Levante as suas mãos para os céus. Pai, eu quero mais uma vez abençoar essas pessoas que tomaram a decisão. Eu quero lhe pedir que elas sejam seladas, que essa decisão do Espírito seja selada pelo Teu Espírito na vida delas nessa noite. E eu quero orar pelas demais famílias que estão de mãos levantadas, que aqui estão representadas, para que sejam famílias impactadas, para que sejam famílias revolucionárias, para que sejam famílias missionárias, para que sejam famílias igreja, para que sejam famílias, ó Pai, fortalecidas, para que sejam famílias ganhadoras de almas. Eu as abençoo, meu Pai. Eu oro, meu Pai, intercedo por elas, para que haja uma grande revolução espiritual, mental, na vida de cada um deles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.